Então, seria, talvez, esse aqui, por exemplo, imediato a gente vê. Porque eu preciso, isso aqui é uma grandeza pseudo-vetorial. Quer dizer, essa grandeza aqui, se esse campo aqui é vetorial, essa grandeza aqui naturalmente é vetorial. Mas eu poderia formar uma corrente que seria, né, o análogo dessa aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Quando a gente quisesse formar uma corrente pseudo-vetorial no setor deste 1, eu poderia pensar numa corrente assim. Quer dizer, então, vamos pensar, esse aqui é isso, esse aqui. Então, deixa eu separar aqui. Então, o análogo, vamos colocar. Então, por exemplo, se eu pegar uma corrente que tenha essa estrutura assim, W, se eu pegar W mini, aqui no espaço das configurações, vamos botar primeiro o espaço das configurações, depois pego o espaço de W mini e X, né? Star. Mas se eu pegar aqui o dual, é o sentido do dual. W mini X menos dual mini W. Então a gente coloca aqui o I, por causa da questão da realidade, só coloca o I. Então esse objeto aqui é o dual. Isso aqui é o meio do epsilon mini capa lambda W capa lambda. Tá? Então a gente colocou o epsilon, então foi uma questão agora de estar trabalhando com o dual. Essa corrente aqui, ela adquire o caráter, né, pseudo-vetorial. Cara, eu posso ir agora para o espaço dos momentos, não vai mudar, é só na verdade pegar aquela corrente lá e multiplicar. No fundo é pegar esse tema aqui, né? Qual é a gradiente? Deixa eu ver aqui. Oi? Qual é a gradiente? Não, é Lagrangiano ou Lagrangiano de prova. Hein? Lagrangiano ou Lagrangiano de prova. Essa corrente aqui, eu não estou formando uma corrente conservada necessariamente, estou formando uma corrente derivante, é uma corrente, na verdade, não bilinear, como a gente faz na equação de Dirac. Na equação de Dirac, essa é a corrente conservada. Mas nada me impede de formar esse bilinear aqui. Posso formar esse bilinear aqui aparece. Não é ele que é conservado, quem é conservado é isso. Agora, esse termo aqui, ele aparece na expressão de Gordon, daqui. Eu formo esse bilinear aqui. Lembra quando a gente fez a decomposição de Gordon no caso do Stubbe? Esse termo aqui aparece naturalmente, ele aparece dentro da decomposição de Gordon da corrente que é conservada. Então eu estou dizendo que essa corrente aqui, ela também deve aparecer numa decomposição de Gordon que eu possa vir a fazer. Porque, claro, a gente lá na teoria de Dirac, a gente não tem só a decomposição de Gordon, de Civarrado, gama nipsi. Eu posso pegar vários bilineares, como a gente fez no curso passado, vários bilineares fermiônicos e fazer a decomposição de tipo Gordon. Então, eu estou dizendo, eu estou formando, na verdade, bilineares, né, que podem fazer o papel, vou até colocar aqui corrente, né, o análogo do condensado, né, vamos colocar assim, o análogo do condensado, do bilinear, vamos colocar, o análogo do condensado, é até mais propício. Mais propício do que falar da corrente em si. A gente está formando bilineares. Eu estou tentando ver agora no setor de estudo quais são os análogos dos bilineares fermiônicos, porque a gente pode pegar esses bilineares fermiônicos, eles podem estar descrevendo algum tipo de densidade. Se eu pegar lá na teoria de Dirac esse bilinear fermiônico aqui, ele está descrevendo uma densidade, está descrevendo um tensor. Eu posso pegar os componentes desse tensor e, por exemplo, posso acoplar esse tensor com um certo campo. Então, eu estou primeiro preocupado não nas conservações. A conservação já está clara. A corrente global é essa. Essa é a minha corrente global. Agora, eu estou preocupado em construir bilineares a partir do campo. Então, eu posso ter esses bilineares aqui, ó,
aparece naturalmente na decomposição de blocos na corrente. Esse aqui não. Mas eu estou dizendo que seria uma espécie de um condensado de spin 1 pseudo-vetorial. Seria esse o Você objeto. está querendo dizer que ele vem do W21. Não estou dizendo que ele vem do Lagrangiano. É uma suposição tua. Isso, mas porque nem esse cara aqui não vem do Lagrangiano de Dirac. Esse cara aqui eu construo, ele aparece na teoria de Dirac, mas ele não vem diretamente do Lagrangiano. Essa corrente aqui nem é conservada, tá certo? Muito bem, então vamos ver o seguinte. Quando você coloca mais campos na observação, você tem essa corrente. Pode formar essa corrente, né, quando coloca mais chave. Então tá ótimo, isso é interessante, sai automaticamente também. Sim. Ela sai conservada, né? Né? Você lembra que um trabalho de Francisco Maurício, que a gente chamava de centro topológico. Vou lembrar. E aquele não era uma derivada total. Entendi, vou lembrar. Então isso é uma parte que está querendo dizer. E outra questão, agora se a gente fizesse, a gente formou um escalar. Agora o que seria um pseudo-escalar aí, né? Está funcionando? Está funcionando? O Wi-Fi dele não? Não, ele está usando um computador. Está usando o meu. Bom, então se a gente quisesse agora pensar no análogo do escalar, quer dizer, o www star, né, já daria. Se a gente quisesse agora formar o análogo do escalar, a gente tivesse que pensar o seguinte, do pseudo-escalar. Se eu pegar o campo vetorial, então o campo vetorial não forma. Né? Se eu posso associar a esse campo vetorial, né, deixa eu ver se daria alguma coisa desse tipo, a gente teria o dual dele seria uma transforma, né? Isso, eu teria que formar, quero ver se forma um escalar. Então, para poder formar, a gente já formou um escalar, que é W star. W star, W star. A gente quer ver se forma um pseudo-escalar. O pseudo-escalar, quer dizer, na teoria de Dirac, ele tem o gama 5. O gama 5 faz o papel do epsilon, né? Talvez a única grandeza que a gente pudesse formar aí fosse alguma coisa do tipo epsilon, mini, capa lambda, W, mini star, W capa lambda. Mas essa grandeza aqui, quer dizer, W star, né? Na verdade é isso, né? Já que você não bota aqui o fator meio, está normalizado, eu posso esquecer, eu posso só dizer que isso aqui posso escrever desse modo, né? W mini star, W mini 2. Então essa grandeza aqui, obviamente, é um pseudo-escalar. Então eu me pergunto, agora, ela tem dois momentos, tá? Ela tem uma característica diferente dos casos anteriores, que eram todos os caras, quer dizer, o W star não tinha momento nenhum, esse cara aqui, a corrente tem um momento, ela é linear no momento, agora esse cara aí, esse é uma grandeza pseudo-escalar, mas ela depende de dois momentos, então ela pode ser um caráter, pode ser até que eu não estou vendo outra grandeza pseudo-escalar, se a gente quisesse pegar um momento, o campo, e outro campus, alguma coisa que já tem um momento, como é que eu poderia formar, né, alguns, se eu pudesse formar um escalar a partir daqui do campo, eu teria que, a gente pode formar um vetor, foi o que a gente fez, pegou uma corrente pseudo-vetorial, botou simplesmente o epsilon aqui, botou o epsilon aqui, o epsilon contrai com 3 índices e sobra um índice, então dá o caráter do pseudo-escalar, pseudo-vetor. Agora, o caráter do pseudo-escalar, eu teria que ter todos os índices contraídos. Quer dizer, o dual desse cara é uma forma de rank 3. Então, eu não consigo formar algo que seja pseudo-escalar direto. Com esse aqui, a não ser que eu colocasse exatamente dois momentos. Esse momento T' aqui, um momento que eu consigo colocar um epsilon que consome os 4. Aí eu consigo formar. Então, eu estou achando, vocês podem pensar um pouquinho mais, eu não estou dizendo que eu já estou com a resposta. Podem pensar um pouquinho mais, mas eu acredito que esse aqui é o candidato, parece ser o único candidato a pseudo-escalar.
Mas vocês podem ver se tem outras possibilidades. Vai ser importante lá, tá? Axioma linear de natureza escalar. Certo? Parece ser isso. Vocês vão pensar. Então, estou sugerindo como tarefa, né? Pergunta. Haveria outros, né? Tá? Muito bem. Então, no setor de estímulo, o que eu queria fazer, mais ou menos, era isso. Agora, eu queria propor para vocês uma outra possibilidade, que eu até discuti com o Léo essa semana. Não sei, o Léo, você pensou mais alguma coisa depois da nossa discussão? Não teve tempo para estar envolvido com outras coisas? Não pensou nada mais, né? Então tá, eu discuti com o Léo, pelo menos não parecia ter nada de tão assim estranho, mas é a seguinte proposta. Se nós pegarmos, então nós vimos que nós temos, já conhecemos duas maneiras bem estabelecidas de descrever o espinho macio. Então a gente pode descrever o espinho macio pela formulação de prova. O espinho macio, prova. Em cursos anteriores, não vou repetir tudo aqui, mas eu acho que no curso do ano passado, algum curso do semestre passado, a gente fez o espinho macio. Eu troco, a gente sabe, ele quebra a simetria de ele. Espinho macio, massa topológica, invariante de Gauge. Que era então uma junção que a gente chama de Maxwell. Vou escrever só as iniciais aqui: Maxwell, Calvo, Ramon. Então é o campo, né, que a gente já tinha introduz a outra forma. Quer dizer, aqui eu tenho apenas um campo vetorial. Então a representação que eu estou dando aqui é um campo vetorial que a gente já tinha trabalhado, é o WI. A gente discutiu até agora. Aqui, esse aqui eu tenho mais do Easton na prática com isso também. Se quiser depois acrescentar alguma coisa, é só falar. Mas a gente tinha esse campo aqui que envolve, então, um conjunto de dois campos. Um vetor e um pseudo, um tensor de rank 2. Então a gente produziu, a gente estudou já em algum curso aí, a gente propunha esse lagrangiano aqui, menos um quarto, do F' ao quadrado. Se eu não me engano, aqui aparece mais um sexto do G mini K ao quadrado. E aqui aparecia o termo que eu acho que era e meio, epsilon I. Aí, DI, DK, tem um material, deixa eu só conferir aqui, deixa eu usar essa normalização. Então aqui eu acho que pode aparecer em vez. No nosso trabalho a gente colocava bem movimento. Agora não sei. Aqui, se não me engano, tinha uma raiz de 2 para deixar o polo. Tinha uma raiz de 2 para poder deixar o polo limpinho, né? Então não vou deixar assim. Vamos deixar assim. Tinha uma raiz de 2, parece, para poder deixar o polo L2, né? Não parecer um 2L2. Tem razão, vamos deixar assim. Bom, então isso aqui. Esse campo aqui, então a gente já tem, não vou derivar de novo, ele tem as seguintes equações de campo, né? Algo desse tipo. Dmi, F mini, mais, quando eu faço o princípio variacional, vario em relação a mim, dá dmi F mini. E quando eu faço o princípio variacional aqui, eu proporciono aqui o termo que tem o dual, isso aqui é epsilon mini, kappa lambda dmi. Isso aqui é parte do, vai formar o G mini kappa lambda. Esse cara aqui, quando eu contraio esse cara com esse cara aqui,
como isso aqui é completamente antissimétrico, em mi kappa lambda, quando eu faço a variação em relação a mi, eu formo esse termo, mi kappa lambda dmi kappa lambda. Então aí eu posso acrescentar três termos aqui, com três termos aqui, que vão dar um fator 1/3, então isso aqui me dá o mg til i igual a 0. Então essa é a primeira equação, né? Esse campo aqui é o dual do field strength. Só para lembrar, isso aqui é o dmi menos dmi, e esse cara aqui é o field strength do dmi. dmi b kappa mais dmi b kappa mi mais d kappa b mi. Estou escrevendo aqui. Então, isso aqui a gente já viu no curso anterior. É o field strength associado a esse cara. E esse aqui é o dual desse G kappa. E aí a gente faz a equação para o B. Aqui vai aparecer a mesma coisa, vai aparecer dmi G mi kappa. E aqui vai aparecer mais M. Aí aqui vai aparecer o dual. Quando eu fizer aqui variar em relação a esse, eu integro por partes aqui. E aí eu antissimetrizo esse cara aqui. E aqui vai aparecer F til mi kappa igual a 0. Então esse sistema aqui, ele está descrevendo dois campos aqui que estão misturados pelo termo de massa. Vamos fazer aquela análise que a gente fez anteriormente, né? Quer dizer, se eu vou para o referencial, vamos dizer que a gente sabe que a massa que sai daqui é um P2 igual a N. Vamos dizer que a gente vai para o referencial de repouso. Vamos fazer a transformada de Fourier disso aqui. Quer dizer, aqui eu posso, se eu tiro aqui, né, o dmi disso aqui, isso aqui vai dar automaticamente 0, a identidade de Bianchi. Se eu tiro o dmi disso aqui, eu vou ter automaticamente as identidades de Bianchi. Então daqui a gente não tira nenhuma condição subsidiária. Não tem condição subsidiária porque esse sistema tem a variância de Gauge, então ele não tem condição subsidiária. Mas o que a gente pode imaginar, mas a gente pode pensar que isso aqui está descrevendo então um sistema único. Então isso aqui, esse sistema único aqui, como a gente já viu, se a gente olhar as equações de movimento, né, a gente já tinha feito um método aqui anterior que a gente pode expandir esse sistema aqui, fazer aquela eu tinha feito o seguinte, em umas aulas anteriores a gente tinha introduzido uma sistemática muito simples que permite a gente contar os graus de liberdade usando esse definido de Gauge e usando as equações de Gauge. Que é o seguinte, ele vai para uma base de 4 vetores independentes, no espaço dos momentos. Então a gente vai pegar o vetor Pmi, o vetor P barrado Mi e dois vetores, né, epsilon mi A, que eram dois vetores ortogonais a esses caras aqui. E esses dois vetores aqui tinham essa característica. Esse vetor aqui, eu tinha um vetor epsilon 1 mi, que é 0, e aqui um vetor epsilon 1. E aqui o vetor epsilon 2mi, é 0, e o vetor epsilon 2. Esses dois vetores são ortogonais entre si, e esses dois vetores são ortogonais ao momento t. Esse aqui é o P, esse momento aqui é P0t, e esse vetor aqui a gente define como sendo P0 menos t. Então a gente tinha uma base de 4 vetores, né? Esses 4 vetores não são necessariamente ortogonais. Esse setor aqui sim é ortogonal a P. Então epsilon 1 é ortogonal a P, epsilon 2 é ortogonal a P. Mas Pmi e P barrado ali não são ortogonais. O produto escalar de P por P barrado dá P0 ao quadrado mais P2. Então esses dois vetores não são ortogonais, mas são linearmente independentes. Então é uma base. É uma base legítima. O que a gente faz aqui? A gente expande, né? Faz a transformada de Fourier dessa equação aqui, vai para o espaço dos momenta e expande cada campo desse nessa base. Então a gente expande o campo AMI, né? Vai pegar agora o campo AMI de P, o campo ATIL-Mi de P, vamos colocar assim, vou expandir nessa base. Então ele vai ter uma componente ao longo de Pmi, uma componente ao longo de P barrado Mi, e as componentes ao longo dos vetores aqui, que a gente chama de vetores de polarização. Então, ele pode expandir
esse vetor no espaço dos momentos, o campo AB no espaço dos momentos é nessa base. E faço a mesma coisa do campo BNI. Campo BNI no espaço dos momentos, porque esse tio aqui não é dual não. Esse tio aqui é transformada de Fourier. Vamos quebrar esse, né? Então, opa. Oi? Então, opa, esse campo aqui, então, também eu vou expandir, só que esse campo aqui é antissimétrico. Então, eu tenho que expandir uma base de produtos tensoriais dessa base aqui. Então, eu posso ter o P da zero. Então, o primeiro termo que eu vou ter aqui vai ser um termo alfa, Ni, P barrado, Ni, antissimétrico. Depois eu posso expandir, quer dizer, P em P barrado, posso expandir P com esses caras aqui. Aí vou ter um termo aqui que vai ser um beta A, Pni, epsilon A, Ni, simetrizado. Depois, vamos ver. Esse simetrizado com esse simetrizado com esse, e agora esse simetrizado com esse. Mais termos aqui, gama A, P barrado Ni, simetrizado, epsilon A. Então eu tenho esse campo aqui, tem 6 componentes, então ele tem que ter 6, essa expansão tem que ter 6 componentes independentes. Aqui tem antissimétrico, tem 6 componentes, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 2 e 3, tá? Então aqui está certo, o alfa, P barrado, aí depois eu esqueci de um, então está aqui. Então aqui tem uma componente, aqui tem mais 2, esse A vai de 1 a 2, então 3 e 2, 5. Mais aqui um dentro, vou botar aqui, eu esqueci de colocar aqui, vamos colocar aqui um coeficiente psi, mais um coeficiente psi, vamos dizer assim, AB, epsilon A, epsilon B. Como isso aqui está antissimetrizado em Mi, automaticamente isso aqui se antissimetriza em AB. Então isso aqui está antissimétrico em AB, então esse tensor aqui, automaticamente, só a parte antissimétrica em AB contribui. Mas se uma coisa é antissimétrica em 2 índices, ela só tem uma componente. Então esse psi AB aqui, na verdade, é um único elemento, é psi A1, psi 1, 2 e psi 2, 1. Mas o psi 2, 1 é menos que o psi 2, tá certo? A antissimetria em Mi automaticamente implica que esse objeto aqui é antissimétrico em AB. Se esse objeto aqui é antissimétrico em AB, só a parte antissimétrica em AB desse objeto aqui contribui. Mas como você tem 2 índices, se é antissimétrico, na verdade ele é um objeto único. Ele é o psi 1 é 0, psi 2, 2 é 0, psi 2, 1 é menos que psi 2. Então, eu tenho 6 componentes, os 6 graus de liberdade desse campo aqui, são esses coeficientes. Alfa, beta A, gama A e esse psi AB. Na verdade, ele é um componente. Tá legal. Aí a gente sabe, expande isso aqui. Agora, a gente tem simetria de gauge. Então, a gente já viu nas outras aulas. Quando a gente faz uma transformação de gauge desse campo, o que eu estou jogando? O gradiente de um escalar. O gradiente de um escalar com esse grau de liberdade aqui. Então, esse grau de liberdade, esse coeficiente A dessa expansão do campo é um modo de puro gauge, é um modo compensador. Então, por uma transformação de gauge, eu posso eliminar esse A. Agora, qual é a simetria de gauge do campo de Gauss? Ni, Sini, menos Ni, Sini. Essa é a simetria de gauge. No espaço de momento, isso aqui é Pni, Sini, menos Pni, Sini. Claro, isso aqui é transformado em Fourier. Agora, esse objeto aqui é um vetor. Então, esse objeto aqui pode ser expandido nessa mesma base. Agora, como esse objeto aqui vai ter um pedaço que vai ter Pni, vai ter um pedaço que vai ter P barrado I, e vai ter um pedaço que vai ter o epsilon IA. Então, esse objeto aqui também vai ser expandido que nem esse. Então, nessa decomposição aqui, automaticamente, o Pni vai cancelar. Então, eu vou ter uma coisa que vai ser antissimétrica, Pni P barrado I. Então, eu vou poder, esse grau de liberdade aqui, vai poder ser Pni P barrado I. Então, esse pedaço vai a zero, vai sobrar esse pedaço aqui. Então, nós vamos ver esse coeficiente aqui é zerado pelas transformações, pela simetria de gauge. Então, esse coeficiente aqui é módulo puro gauge, ele é um
compensador por causa da simetria de gauge. Quando eu aplicar uma transformação de gauge em cima desse cara, no espaço dos momentos, a transformação de gauge é esse objeto aqui. Mas agora, esse objeto aqui, que é o vetor, que é o parâmetro, né, de simetria, que é o vetor arbitrário da simetria, ele também pode ser expandido desse modo. Então vai produzir o PMI, e aqui eu vou ter, sei lá, vou chamar de outros objetos, vou chamar isso aqui de lambda PMI, mais um zeta P barrado Mi, mais um ρ A epsilon A Mi. Né? É a expansão desse objeto aqui. Ó, esse termo aqui é PMI, vai produzir aqui um PMI, vai cancelar. Então esse termo aqui não vai existir. Aqui eu vou produzir um PMI barrado Mi, menos PMI. P barrado, tem que fechar mesmo, né? Fecha essa porta aqui. Ah, já fechou? Ah, obrigado, Sérgio. Agora resolveu. Então, esse termo aqui vai aparecer na transformação de gauge, esse parâmetro aqui vai poder, então, comer esse parâmetro aqui. E vou produzir um parâmetro aqui, que vai ser PMI com epsilon I, esse parâmetro aqui. Então, esse parâmetro aqui também é parâmetro de gauge. Então, isso aqui, a simetria de gauge vai marcar esse. Então, do ponto de vista das transformações de gauge, sobram 3 coeficientes aqui e sobram esses 3 coeficientes aqui. Então, tem off-shell, esse sistema está me escrevendo 6 graus de liberdade. Quer dizer, eu só usei a simetria de gauge. Então, não usei as equações de campo. Não usando as equações de campo, sobrou esse grau de liberdade e esses 2 graus de liberdade, 3. E também não usando as equações de campo, sobraram esses 2 graus de liberdade, 2 e 1, 3. Então eu tenho 3 componentes no AMI e 3 componentes no B, só pela simetria de gauge. Então, o módulo, eu acho melhor fechar. Está indo muito vento lá. Obrigado, Sérgio. Eu acho melhor fechar aqui para espalhar as folhas lá. Não é fechar essa porta. Não, tem a folha aí, fecha aí. Beleza, está claro o conceito então. Nós temos 6 graus de liberdade off-shell desse sistema. Esse sistema está descrevendo off-shell, 6 graus de liberdade. Diferente aqui. Aqui é o spin macio. On-shell, esse cara aqui está descrevendo 3 graus de liberdade. Por quê? Na verdade, eu tenho essa equação aqui. Essa equação aqui, que é a condição subsidiária do campo de Broca, ela vem da equação de campo. Então, isso aqui é uma informação on-shell. É uma única informação, me marca uma componente. Então, esse campo aqui, on-shell tem 3 graus de liberdade e off-shell tem 4 graus de liberdade. Porque fora, ele não tem simetria de gauge nenhuma, então eu não posso eliminar nada, não tem parâmetro nenhum para eliminar componente desse. Então, esse sistema aqui, vamos colocar aqui a contabilização. On-shell, 3 graus de liberdade. Então, a gente já viu. Off-shell, 4 graus de liberdade. Esse cara aqui, nós estamos fazendo agora, então nós estamos vendo que off-shell sobram, off-shell, estão sobrando 6 graus de liberdade. Agora vamos ver on-shell. Já tinha falado com vocês, a gente já fez esse exercício em outras ocasiões, eu não vou repetir agora, eu estou retomando. Off-shell, on-shell agora. Se eu uso agora as equações de campo, se eu insiro essa expansão aqui, no F mini, e insiro essa expansão aqui, no B que está aqui dentro, essa equação aqui está escrita então desse modo. Vamos pegar essas duas equações aqui. Se eu pegar agora, pegando essa equação, se eu vou para o espaço dos momentos, então, essa equação aqui fica PMI, né? Isso aqui é vai ficar, isso aqui é PMI, isso aqui é a menos I, né? Esse F aqui, ó, a expansão é menos I, então vai ficar menos I, então vai produzir aqui um menos I, e aí que vai produzir PMI, que é P2. P2 AMI. Aí o outro termo vai ser DMI, vai ficar DMI, que é menos I. Perdão, não besteira. Vou botar isso aqui direitinho. Essa equação aqui fica assim, só para escrever direitinho, ficar DMI, quer dizer, Dahlan-Gertiano do AMI. Menos DMI, AMI. E esse termo aqui mais M
epsilon, ni, isso aqui é o dual, ni kappa, lambda, rho, p kappa, g lambda rho, o g mini kappa, isso aqui, mais g lambda, g rho kappa, mais d kappa, g rho lambda, igual a essa equação aqui. Esse daqui é um sexto, beleza. E aí agora eu vou para o espaço dos momentos. Agora, só que esse objeto aqui, ele já tem também dois índices, né? Isso aqui é... Isso aqui é B, não. Isso aqui é B, não. Isso aqui é igual a B, kappa, lambda, ou D lambda, ou kappa, D kappa, ou lambda. Então, se eu agora vou para o espaço dos momentos, isso aqui fica o menos P2, isso aqui fica menos IPI, menos IPI, então fica menos P2 mais IPI, IPI é metade. E aí agora isso aqui vai ficar menos I, PK, menos I, P lambda. Então escreva essa equação no espaço dos momentos. Vou para o espaço dos momentos, todas as derivadas viram menos IP. De sempre. E aí agora substituo toda essa equação no espaço dos momentos por essas expansões aqui. Então eu vou ter uma equação. A primeira equação ela vai conter B, CA e vai conter gama A por zeta B. Já estou levando para essa equação esses graus de liberdade aqui eliminados pela simetria de Gauge. Já estou levando só os graus de liberdade que sobrevivem à simetria de Gauge. Eu trago para cá. Boto nessa primeira equação. Depois eu boto uma segunda equação. E aí vou ver quantos parâmetros me sobram. E aí a gente vê que se eu for olhar com o Shelton, se eu analisar as equações de campo no espaço dos momentos, com aquelas expansões, já jogando fora os termos que a simetria de Gauge permite jogar fora, a gente vai obter que com o Shelton esse sistema descreve 3 graus de liberdade. E off-Shelton, como a gente já viu, só usa a simetria de Gauge e vai descrever 6 graus de liberdade. Com o Shelton, o que vai sobrar? Se vocês fizerem o cálculo usando aquela equação do movimento, a gente vai ver que quando eu uso esse cara aqui, vou até marcar já que tem um giz colorido aqui, com uma cor diferente. Esse cara aqui foi eliminado pela simetria de Gauge. Esse cara aqui foi eliminado pela simetria de Gauge e esse foi eliminado pela simetria de Gauge. Então, esses que foram eliminados pela invariância de Gauge, eu estou listando assim. Agora, quando eu usar as equações de campo, nós vamos mostrar que esse termo aqui zera pelas equações de campo e vamos mostrar que esse termo aqui zera pelas equações de campo. Então, as equações de campo no espaço dos momentos me mostram que B é zero e que gama A é zero. Então, aqui sobra esse coeficiente pelas equações de campo, sobram então esses dois coeficientes aqui sobrevive esse cara aqui. Na verdade, se AB é antissimétrico, né? Então só tem uma componente aqui. Então, sobrevive duas componentes aqui e uma aqui. Então, eu tenho 3 graus de liberdade. Quando eu uso, né, toda essa decomposição nas equações de campo no espaço dos momentos, as equações de campo me eliminam os que sobraram, me eliminam esses aqui que eu listei agora. Então, isso aqui sai com uma condição de on-shell. E sobram 2 componentes aqui e uma aqui. Então, on-shell, isso aqui está realmente descrevendo 3 graus de liberdade. E off-shell, ele está descrevendo 6 graus de liberdade. Então, a gente vê que essas duas descrições, on-shell, elas estão descrevendo o mesmo número de graus de liberdade. Ou seja, 3 graus de liberdade caracterizam um spin 1 massivo. Então, eu posso descrever um spin 1 massivo usando o campo de Proca ou usando esse sistema integrado de Maxwell-Kalb-Ramond com a massa topologicamente invariante de Gauge. Eu não quebro simetrias de Gauge, mas o que reduz os graus de liberdade são as simetrias de Gauge e a equação de campo. Mas, agora, do ponto de vista quântico, se eu for olhar esse campo agora, se eu for olhar as flutuações quânticas que não obedecem às equações de campo, esse campo aqui tem 6 graus de liberdade e aquele tem 4. Então, não são 2 sistemas completamente equivalentes. Eles só são equivalentes on-shell. Como os processos virtuais, né, quando a
gente vai calcular efeitos virtuais, né? Os efeitos quânticos devido às correções radioativas de núcleo. Numa teoria quântica de campo, né, eu vou ter, quanticamente falando, eu vou ter sistemas diferentes, porque aqui off-shell tem 6 graus de liberdade, tem mais graus de liberdade aqui do que ali. Então, se esse campo aqui, esse objeto estiver intermediando alguma interação, eu vou ter mais graus de liberdade aqui do que aqui. Então, a física de efeitos virtuais é diferente. Então, a gente deve ter duas maneiras. Nós temos duas maneiras distintas de descrever o mesmo campo on-shell, mas fisicamente deve ter uma diferença. Deve poder distinguir pelas flutuações quânticas. Mas agora, tem uma outra possibilidade. Pode chamar de a física on-shell, a física real. E a física on-shell é a física dos processos, a física daquilo que são as partículas que você prepara no laboratório, são as partículas físicas. A física on-shell é a física dos objetos físicos. A física off-shell, você já... Pode chamar ela de virtual? Pode chamar de virtual. O fóton virtual é o fóton off-shell. Quer dizer, quando você tem no espalhamento elétron, quando você vai fazer o espalhamento elétron-elétron, né? Que a gente tem esse gráfico de Feynman aqui no QED, esse fóton que está aqui, ele é um fóton off-shell. O K2 dele não é zero, é menor do que zero. Esse fóton é space-like, ele é um fóton virtual. A partícula off-shell é a partícula virtual, é justamente a partícula que é trocada nos processos quânticos, não é aquela partícula que você vai no laboratório, prepara um feixe daquelas partículas e faz elas serem espalhadas. Quando você faz a integral funcional? Isso. Aquele DAI, né? Isso, você está integrando todas as flutuações quânticas. Toda a virtualidade possível. Toda a virtualidade possível está sendo contabilizada ali no integral de caminho. Isso. Tudo aquilo que flutua que você não consegue. Virtualidade, não é física. É virtualidade, não é virtualidade. É virtualidade. Tá? Bom, agora vamos tentar uma terceira proposta para campo de espinho, para objeto de espinho. Vamos discutir essa proposta agora, que é o espinho macio, porém descrito por um campo antissimétrico de rank 2, com massa não mais topologicamente invariante, mas com massa tipo troca. Então vamos olhar nesse campo. Então, esse campo aqui, eu posso definir, como a gente já fez, né, o tensor de intensidade de campo dele. O field strength é dI, dI kappa, dI kappa mi, mais d kappa dmi. Então tá lá. E aí, a nossa equação de campo que a gente propõe para ele é essa aqui, dI, G, I kappa, mais um R2, né? dI kappa igual a zero. Então, é exatamente o campo que a gente chama de Cauchy-Ramond, que é o campo antissimétrico de rank 2, na versão troca. É o dmi F mi mais N2, a mi igual a zero. É a versão troca do campo de rank 2. Então, não temos mais simetria de gauge, porque esse termo aqui quebra a simetria de gauge. Mas, agora, diferentemente daquele sistema que nós estudamos ali, aqui eu tenho uma condição subsidiária. Se a gente tirar a divergência dessa equação, e N2 sendo diferente de zero, a gente tem essa condição aqui. dI kappa é igual a zero. Então, isso aqui é a condição subsidiária desse campo. Tá? E aí, fazer o que a gente fez em outros casos. Vamos escrever essa equação no espaço dos momentos. Então, aqui vai ficar PI, e aqui eu estou botando aqui o dual, quer dizer, D kappa de P. Não o dual, perdão, nada de Fourier. Cara, eu não estou colocando o til, porque agora eu tenho o til do dual que eu não quero misturar. Então, quando eu tiver momento P, é porque é a transformada de Fourier. Então, a transformada de Fourier da condição subsidiária é isso aqui. Quer dizer, isso aqui, no fundo, é a equação de movimento também. Agora, como esse campo aqui ele é macio, por que é fácil ver que esse campo é macio? É só tirar essa divergência, então, essa condição subsidiária. Então, agora, vamos escrever essa equação aqui da seguinte maneira. Vamos abrir esse field strength aqui. Então, isso aqui é dmi, isso aqui é dmi kappa.
mais dmi, esse dmi aqui é comum. Aí dmi bn mais dmi bk mi. Mais dk dmi. Mais n2 dnk igual a zero. Então, isso aqui é a equação de movimento desse campo, quando eu já substituí o field strength. Mas agora eu sei a condição subsidiária. A condição subsidiária não deixa isso aqui. Mas a condição subsidiária é o dmi desse cara aqui é zero. Isso aqui é antissimétrico, é só trazer esse aqui para cá, dar um sinal menos. Mas aí eu produzo um dmi do bnk, que é zero. E aqui eu produzo um dmi do bmi, que é zero. Então a condição subsidiária me mata esse termo e mata esse termo. Esse termo aqui é o D'Alembertiano. Então a gente tem D'Alembertiano mais M2 bnk igual a zero. Então, de fato, esse campo está descrevendo alguma coisa massiva. Então a massa é P2 igual a M2. Então esse campo já sei que é massivo, não tenho dúvida. Agora vamos olhar a condição subsidiária. Então vamos agora para o referencial de repouso. Só que a condição subsidiária não é uma condição escalar, como no caso do campo de spin único, campo de prova, que é dmi a mi, que é pni a mi, ou pni w igual a zero. A condição subsidiária tem esse índice livre. Então são duas categorias de condições subsidiárias. Vamos fazer o k igual a zero. Aqui. Vamos fazer o k igual a zero. Então, se eu fizer k, se nós fizermos k igual a zero, então essa condição aqui vai sobrar pi, bi0 e p igual a zero. E agora vamos fazer esse k como índice espacial i. Então vai ficar p0, b0i, mais pj, bji, igual a zero. Então, se eu estou no referencial de repouso, vamos pegar um momento representativo. O momento no referencial de repouso é m0. Eu sei que a partícula é massiva, então eu posso colocar ela no referencial de repouso dela. Então, se o momento é zero, então, zero vezes isso é zero, qualquer que seja isso. Essa equação é trivialmente satisfeita no referencial de repouso. Esse termo aqui é zero no referencial de repouso. Então, P0 é M. Então, quem é zero é o B0I. Então, no referencial de repouso, esse objeto dmi, esse objeto dmi é uma matriz antissimétrica. Então, quem é o dmi? Dmi de P, ou seja, vai ser isso aqui. Vou botar essa estrutura aqui, vai ser uma matriz 4x4. Deixa eu botar assim. Ele é um tensor antissimétrico de rank 2. Então ele é. A estrutura dele é B00 é zero, ele é antissimétrico. Como é que vai ficar? B01, B02, B03. Ele é antissimétrico, então menos B01, menos B02, menos B03. Aqui é 0, aqui é B12, B13, aqui é menos B12, aqui é 0, aqui é B23, então aqui é menos, aqui vamos chamar isso aqui de B31, que é o BTC, a ordem cíclica, e esse B13 é menos B31. Então, esse cara aqui é antissimétrico com esse aqui é menos B23, e aqui é 0. Então, esse é um campo que tem 6 componentes, está lá. Só que no referencial de repouso, isso é 0, isso é 0, isso é 0. Certo? Então, vou botar aqui o BMI no referencial de repouso, tem essas componentes aqui todas 0. O que sobrou foi o BJ, que é um setor puramente espacial, mas por dualidade, BJ é F e JK vezes um vetor. Então eu posso pensar que esse objeto B12 é um W3, ou seria, sei lá, um S3. O B31 é um S2. Estou dizendo que BJ
é epsilon e j capa é essa capa. Estou fazendo a dualidade. O que sobrou foi a parte espacial, mas a parte espacial é igual de um vetor. Menos B2, 1, então isso aqui é menos S3, 0, e aqui é o 1. Então esse cara aqui é menos S1, esse cara aqui é S2, e esse cara aqui é menos S1. Então, conclusão, eu estou no referencial de repouso, eu só tenho 3 componentes. Ou seja, 3 componentes, ou seja, o que sobrou para mim no final de tudo no referencial de repouso? Um vetor. Então, se esse objeto no referencial de repouso é um vetor, é porque ele está descrevendo o spin 1, tem 3 graus de liberdade. Então, apesar desse campo aqui ter uma estrutura tensorial diferente, ele está numa outra representação do grupo de Lorentz, esse cara aqui está na representação 1, 0, mais 0, 1, esse cara aqui é a representação meio, meio. Esse cara aqui é uma mistura de duas representações, é meio, meio com essa aqui, que é meio, 0, 1, 0, mais 0, 1. E esse cara aqui é uma pura representação 0 mais 0, 1. No entanto, quando eu coloco a equação de campo, quer dizer, o campo é uma coisa, a partícula é outra. Aqui, a partícula física descrita por esse campo, ela necessariamente vai ser massiva, como a gente já viu, e vai ter spin 1. Então, é uma outra forma de eu representar um spin 1 massivo. Eu posso usar um campo de rank 2 para descrever o spin 1 massivo. Então, ele tem 3 graus de liberdade com um shell. Agora, se eu vou off-shell, eu não tenho mais simetria de gauge nenhuma também. Então, essa condição aqui, né, que é a condição, se eu estou on shell, eu tenho essas 3 condições. Agora, se eu vou off-shell, se eu uso agora as equações de campo, né, se eu on-shell, isso se eu vou agora off-shell, não uso mais as equações de campo, então eu não tenho como ir para o referencial de repouso e eliminar componente nenhum. Então, 6 graus de liberdade. Então, esse sistema aqui, on-shell, ele tem 3 graus de liberdade, e off-shell, como esse aqui, ele também tem 6 graus de liberdade. Então, esses dois sistemas são muito parecidos. Agora, a questão é, o que difere esses dois sistemas? Esses dois sistemas é um tipo de massa. Um tem massa topológica e o outro não. Então, a gente tem que ver, esse, virtualmente falando, esse campo aqui pode também não ser equivalente a esse aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Agora, o que a gente tem que olhar? A gente tem que voltar. Vamos para o referencial do laboratório. A gente já tinha feito. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a nossa ideia é fazer aquela transformação de Lorentz. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos lá, como a gente tinha feito no outro caso, né, quando a gente pega o vetor, eu já tinha visto o seguinte, quando a gente tinha, não sei como é que a gente pode colocar coisa desse modo. Então, a transformação de Lorentz, quer dizer, a gente vai pensar que a gente vai fazer, a gente está no referencial de repouso, essa é a situação. Esse campo é equivalente a um vetor, né, e eu tenho esse vetor distribuído dessa forma, sob a forma de uma matriz. O vetor está incorporado aqui sob a forma de uma matriz antissimétrica 3x3. Né? No fundo, é um vetor. Então, isso é um referencial de repouso. A nossa ideia é, a gente faz uma transformação de Lorentz. Então, eu estou no referencial do laboratório, né? Então eu vou querer ver, eu tenho aquilo que a gente normalmente faz. Se eu faço a transformação de Lorentz, eu estou no referencial móvel. Vou fazer uma transformação de Lorentz, uma velocidade genérica qualquer, e aqui x. Então, a mesma coisa vai acontecer no espaço dos momenta. Faz a transformação de Lorentz. Então, a gente está pensando o seguinte, no referencial de repouso, eu tenho aquela configuração. Agora, o objeto está se movendo com velocidade. Suponho que a partícula, quer dizer, a nossa ideia agora é essa. Eu estou aqui no referencial do laboratório. A gente tinha feito naquele outro caso, estou aqui no referencial do laboratório. E a minha partícula, vamos dizer, essa partícula do spin, ela está se deslocando para cá. Uma velocidade beta. A velocidade beta é v
sobre E. Então ela tem momento P e energia E, está indo para lá. Então a gente vai pegar o referencial móvel em cima da partícula, que está com velocidade agora. Então esse referencial aqui é o referencial linha, aqui, vamos chamar esse sistema aqui de o sistema S'. Então essa transformação de Lorentz, né, ela me conecta a observação feita aqui, observação feita aqui. Então é claro que eu quero, se eu conheço as coisas aqui, se eu conheço as coisas no referencial linha, eu quero depois tirar as coisas aqui nesse referencial. Então a transformação, como esse campo aqui é um campo de rank 2, então nós temos a seguinte relação também. B' mi é lambda, mi kappa, lambda, mi lambda, mi kappa lambda. B' mini é lambda, mi kappa, b kappa lambda. Agora, para poder fazer o produto vetorial matricial direitinho, a linha, coluna. Primeiro índice é linha, segundo é coluna. Eu tenho que então usar aqui o que é transposto. Para poder ficar tudo direitinho, aqui eu boto lambda transposto, lambda linha. E aí, então, estamos dizendo o seguinte: se eu quiser trabalhar em termos matriciais, né, a matriz B' é lambda, matriz de Lorentz, lambda, né, B, lambda transposto. Vou botar em termos matriciais que é melhor. Mas o que eu conheço, nós conhecemos isso aqui. Desculpa, nós conhecemos isso aqui. Esse aqui é o referencial de repouso da partícula. Esse referencial é a partícula em repouso. Então eu conheço isso. Então, esse objeto aqui é essa matriz para mim. Mas na verdade, o B' de repouso, quer dizer, P, esse momento P aqui não existe, né? Aqui está no referencial de repouso. Então, o B' de repouso, na verdade, é o B'. Eu conheço tudo aqui. A transformação de Lorentz é essa. Eu faço está no laboratório, que é visto pelo referencial de repouso. Agora tem que inverter, tá? Se eu conheço isso e quero tirar isso, é só inverter essa relação. Então vamos lá. Essa relação vai ser invertida. Então eu quero que preciso do B. Então, o B é a observação feita no laboratório. Então isso vai ser lambda menos 1. O B', que é o campo visto no referencial de repouso, reforçando aqui que é o referencial de repouso, e aqui vou multiplicar por lambda transposto a menos 1. Lambda transposto a menos 1 é uma coisa que lambda menos 1 transposto. Então essa é a transformação de Lorentz, que me traz desse referencial para o referencial do laboratório. E passar de lambda para lambda linha é muito fácil, não precisa inverter matriz nenhuma, basta trocar o beta por menos beta, né? Quer dizer, se essa matriz aqui, lambda, é uma matriz de boost com velocidade beta, a matriz lambda menos 1, a gente já sabe lá do grupo de Lorentz, é exatamente a matriz lambda com velocidade menos beta. Então, se eu conheço os boosts, né, que são feitos, né, do laboratório para o referencial em movimento com velocidade beta, que é o momento da partícula, na verdade, para ter essa inversa aqui, eu não preciso nem inverter nada, é só escrever lambda de menos beta. E lambda de menos beta transposto. E a matriz lambda de beta, nós já conhecemos. Então, a matriz lambda de beta, né, ela é, a gente já tinha feito na outra aula, quem é a matriz lambda de beta? É uma matriz 4x4, né?
se não me engano, aqui é a matriz, né, da transformação, a gente tinha a PI, né, igual a gama, P, menos beta, falar X, e o X', que a gente tinha visto, era o X, mais gama, menos 1 sobre beta 2, beta, falar X, beta, menos gama, beta, certo? As transformações de Lorentz com uma velocidade arbitrária, né? Então, eu aqui vou ter gama, aqui eu vou ter menos gama beta 1, menos gama beta 1, menos gama beta 2, menos gama beta 2. É a mesma coisa aqui. Menos gama beta 1, menos gama beta 2 e menos gama beta 3. Depois, nos outros setores, eu tenho gama menos 1 sobre beta 2, né? Aí aqui, em direção, aqui eu tenho beta, aqui eu tenho, só para não fazer confusão, isso aqui é beta 1x mais beta 2y mais beta 3z. E aqui eu tenho o beta, que é beta 1x mais beta 2y mais beta 3z. Isso? Então, a componente que relaciona x com x é beta 1 ao quadrado, beta 1, beta 2, qual seria? Gama menos 1 sobre beta 2, beta 1 ao quadrado, depois aqui, gama menos 1 sobre beta 2, beta 1, beta 2, gama menos 1 sobre beta 2, beta 1, beta 2. É isso? Na direção x eu vou ter beta 1, beta 1, eu vou ter beta 1, beta 2 e beta 1, beta 3. Né? Aqui já usei x, y. Depois aqui vai ser aqui, vai ser aqui gama menos 1 sobre beta 2 também, beta 1, beta 2. Aqui gama menos 1 sobre beta 2 ao quadrado. Aqui gama menos 1 sobre beta 2, beta 2, beta 3. Menos 1 sobre beta 2, beta 1, beta 3. Menos 1 sobre beta 2, beta 3. E gama menos 1 sobre beta 2 e beta 3. Certo? Então, lembrando que beta I é PI, é o momento da partícula sobre F. Certo? Então a gente pode até pensar o seguinte, isso aqui fica P1 ao quadrado, teve essa grandeza aqui, a gente pode escrever assim, né? Gama, vamos escrever sempre assim, ó. Gama menos 1, pode simplificar dessa maneira. Gama menos 1 sobre beta 2, né? Vezes beta I, beta J, eu vou ter sempre essa estrutura, beta I, beta J, pode ser 1 ao quadrado, 1, 2, uma estrutura genérica assim, beta I, beta J. São esses elementos de matriz aqui, todos dessa forma, gama menos 1 sobre beta 2, beta I, beta J. Eu posso escrever todos esses elementos aqui como sendo gama menos 1 sobre beta 2, beta I é PI sobre E, beta J é PJ sobre E. Esse beta 2, né, é P2 sobre E2, é momento ao quadrado, P2 sobre E2. Então as energias se cancelam, esse E2 aqui vai se cancelar, eu posso escrever isso assim dessa maneira, gama menos 1 sobre gama menos 1, né? Isso vai ficar P ao quadrado, e aqui vai ficar PI, PJ. Só que gama menos 1, gama é E sobre N. Menos 1, então isso aqui é o numerador. Gama menos 1 sobre P2. P2 é E2 menos N2. Então isso aqui fica E menos N sobre N.
e aqui é E menos N, E mais N. Então é cancela para ficar 1 sobre N, E mais N. Isso aqui pode ser escrito também dessa forma. Isso aqui tudo é 1 sobre N, E mais N, PI, PJ. Então, pode escrever todos esses termos aqui, eu acho que fica mais simples desse modo. E aí agora, eu ia pedir esse favor a vocês, se vocês puderem fazer por computador ou não, que a gente gostaria de ter a expressão completa. Isso aí é interessante, quer dizer, isso é o gama de T. Se eu quiser agora, eu estou precisando gama de beta. A gente está precisando é trabalhar com gama de menos beta. Então, para botar o gama de menos beta, é só colocar o sinal aqui. Então, sempre o gama de beta, a gente tirou o gama de beta. Agora vamos tirar o gama de menos beta. Estou pegando gama de menos beta. Então é só a matriz inversa, é essa aqui, mais. Colocando o sinal das velocidades. Porém, esses termos aqui são todos quadráticos, então não preciso mexer em nada. Então essa matriz é o gama de menos P, menos beta. Onde é mais fácil trabalhar com isso aqui. Eu vou usar essa identidade. Gama menos 1 sobre beta 2, beta I, beta J, é a mesma coisa que 1 sobre N, é mais N, e aí agora eu vou fazer essa expressão aqui. Vamos desenvolver isso aqui. Fazer uma matriz 3x3, por outra matriz 3x3, por outra matriz 3x3. Vamos somar tudo, vai ter vários produtos, vai simplificar, porque vários produtos escalares vão ser formados. Eu vou pegar esses S's, né? Esses S's vão se combinar com esses betas e com esses P's aqui, para formar grandes produtos escalares bem definidos. O que eu gostaria de ver, francamente falando, é se vocês pudessem tirar, não precisa fazer esse cálculo, não, pode fazer esse cálculo no Maple, né? Pode usar o Maple para fazer o produto total dessas três matrizes, pegar essa matriz aqui, pá, colocar essa matriz aqui, pá, e colocar essa matriz aqui transposta. Na verdade, essa matriz transposta, ela mesma, essa matriz já é simétrica, né? Tudo igual, tá? Esse aqui é igual a esse. Então tá, essa matriz é simétrica. Então é só fazer isso aí, não importa se a matriz é simétrica, no fundo eu vou botar essa matriz vezes essa vezes a transposta. Nesse caso, como é um MUST, a matriz é simétrica. E aí eu acho melhor a gente substituir todas essas combinações aqui por combinações desse tipo aqui, que é o momento fica explícito. E a energia também. E aí seria interessante a gente ver qual é a expressão desse campo no referencial do laboratório. De qualquer maneira, o que a gente está vendo é por que essa informação é importante. Porque a gente vai ver como é que o spin da partícula, se aquele S lá é o vetor que está indicando o estado de spin da partícula no referencial do laboratório, se eu dizer aquela partícula no referencial de repouso, aquela partícula está em repouso com spin na direção Z. Então eu vou ter o S3. S2 é 0, estou no referencial de repouso, a minha partícula tem spin, pode estar com spin ao longo da direção Z, spin 0 é spin menos 1 na direção Z. Então, mas não importa, vamos deixar o estado de spin no referencial de repouso é S. Quer dizer, aquele resultado final, o nosso beta no laboratório, ele vai depender do S só. E do momento, obviamente, da energia. Mas o momento e a energia são dados cinemáticos. Então, o que vai ser interessante dessa solução é a gente ver como é que o spin se mistura com a direção do movimento. A gente vai fazer produtos. Pode ser que apareça alguma coisa do spin vezes o adverso. No caso, lembra que no caso do spin 1, Proca mesmo, aparecia, era o produto P escalar S. Né? Você lembra a solução que nós escrevemos? Aparecia no referencial de repouso, né? Aparecia lá a expressão tinha, que a gente trabalhou na aula passada. Pois é, quando a gente trabalhou essa expressão na aula passada, no campo de spin 1, a gente via que no referencial do laboratório, no referencial de repouso, a estrutura do campo era 0S, que nem aqui, tem um spin, tem um vetor. No referencial do laboratório, dado no referencial do laboratório, aí eu tenho W0 agora no referencial do laboratório, é P sobre M, escalar S,
que a parte vetorial do campo no referencial do laboratório verificava o S mais 1 sobre M é mais M P escalar S P. Só chamar a atenção desse quadrinho aqui, só para comparar. Então a gente via que o que aparecia no referencial do laboratório era sempre o produto escalar do spin com a direção de movimento. Agora aqui, se a gente fizer essa operação total, seria interessante ver como é que vão aparecer essas componentes espaciais. Pode ser que apareça algum produto vetorial do spin com a direção de movimento. Então, por isso eu gostaria que a gente chegasse à expressão final, à estrutura final dessa expressão. Vai ser trabalhosinho, mas é só fazer, quer dizer, vai multiplicar 3 matrizes 3 por 3. Mas aí a gente vai poder também, depois da resposta final, vai poder simplificar. Vão aparecer vários termos, né? Que podem aparecer produtos vetoriais ou produtos escalares dos P's com S. Então, seria interessante a gente ver, eu gostaria de ver a gente botar aqui o análogo dessa expressão agora nesse caso. Mas, de qualquer maneira, o número de graus de liberdade mudou. Quer dizer, a solução aqui, no final de tudo, ela vai depender só desse S. Quer dizer, eu vou ter 3 componentes independentes dentro disso tudo, porque o beta vai aparecer momento, como apareceu aqui, momento e energia, momento e energia. Mas tudo depende de um vetor só S. Dado, né, que a partícula está se movendo com uma certa velocidade, toda a solução fica em função daqueles graus de liberdade que já foram definidos no referencial de repouso. É no referencial de repouso que a gente vai definir, né? A gente tem o controle pleno dos graus de liberdade. Então, eu acho que seria interessante a gente chegar, não sei que coisa bem, né? Chegar a essa, seria interessante chegar a essa expressão. Se vocês puderem trabalhar um pouco isso para a semana que vem, eu agradeceria, para a gente poder deixar aqui um curso. Aí outra observação, como a gente fez aqui nesse caso. E automaticamente não é aí uma verificação, ninguém está mostrando que a solução é só verificar. Se realmente a gente tiver a solução certa disso, como a gente tem essa equação é satisfeita no referencial de repouso, quando eu tirei isso aqui, isso está me dizendo o seguinte, que Pmi é igual a 0 no referencial de repouso. É essa equação aqui. Aí eu usei o referencial de repouso para tirar essa solução. Então, quer dizer, essa equação aqui é automaticamente satisfeita no referencial de repouso. Por quê? Porque o P é 0, então, no referencial de repouso, isso aqui é 0, aquela equação é satisfeita. E no referencial de repouso, isso aqui é 0. Como o B0 e o B é 0, então, as equações de movimento são satisfeitas no referencial de repouso. Se elas são válidas no referencial de repouso, por covariância, quem faz uma transformação de Lorentz vai ver essa equação. Então, é claro, se eu tirar essa solução a partir daqui, eu posso, só para verificar se a minha solução está certa, eu vou ter que pegar o PI no laboratório, e o PI no laboratório é esse aqui. Quem é o PI no laboratório? O PI no laboratório é energia, momento. Só tocar com isso que vai fazer. Isso aqui é o PI covariante no laboratório. Vezes o PMI no laboratório. Que é essa solução aqui. Então, é claro que vai ter que estar 0. Não tem por que não dar. Se o cálculo estiver certo, a gente está simplesmente verificando que se uma solução é válida no referencial, ela tem que ser válida em qualquer referencial por covariância, né? Então, se essa solução aqui, se esse cálculo aqui for feito corretamente, todas as simplificações ficarem corretamente, essa equação aqui vai ser satisfeita automaticamente. Então, essa solução automaticamente é a solução de movimento, é a solução de movimento, né, da partícula do movimento. Então, seria interessante a gente ter a forma explícita dela, porque aí a gente vai ver como o spin, se a partícula é descrita não pelo Proca, mas por esse caso aí, eu devo ter mais possibilidade de misturar o spin com o momento. Provavelmente nessa solução pode aparecer algum produto vetorial
com o spin, entre o spin e a direção de movimento. Na solução do spin 1, tipo próprio, a gente vê que só aparece esse produto aqui. E a solução do referencial de repouso, ela só aparece em produto escalar com o momento. Aqui, devido